Senhor presidente, senhores senadores e senadoras. Senhor presidente, eu venho à tribuna neste momento para mais uma vez falar a respeito do momento em que vive o nosso país. Mas eu não posso deixar de iniciar a minha fala sem antes destacar o pronunciamento que acaba de fazer aqui dessa tribuna senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa fez um pronunciamento que, entendo, todos os senhores senadores e senhoras senadoras têm que tomar conhecimento à sua profundidade. O senador, baseados em números, baseado em fatos, baseados em provas, mostra, aliás, o que foi feito de forma muito competente e responsável no dia de ontem na Câmara dos Deputados pelo deputado Jorge Sola, mostra que o governo federal, senadora Fátima, está, desde o segundo semestre do ano passado, comprando medicamentos superfaturados. E isso é muito grave. Isso é grave em tempos de normalidade, mas isso é mais grave ainda no momento em que o país passa por uma recessão profunda, por uma crise econômica profunda. E os setores que mais sofrem com essa crise, com essa recessão, são os setores sociais, a saúde principalmente. Então, eu espero que haja celeridade por parte dos órgãos de investigação, que haja celeridade do Tribunal de Contas, que haja celeridade por parte do Ministério Público, na investigação e se na comprovação que imediatamente, nesses tempos que nós vivemos de delação premiada, de ajustes de condutas, de acordos de leniência, que seja possível imediatamente, senadora Regina, que isso tudo seja reposto para que a população possa ter acesso à quantidade de medicamentos e ao custo que precisa ter acesso. E veja, senadora Fátima, há poucos dias o governo tomou a seguinte iniciativa: fechar as farmácias populares. As farmácias populares foram fechadas com o argumento que o governo federal não dispõe de recursos para mantê-las, mantendo apenas aquelas farmácias conveniadas, do aqui tem farmácia popular. Apenas essa, mas pelo que tudo indica e pelo que eles estão os dirigentes da área de saúde sinalizando, até este programa de medicamentos mais acessíveis, medicamentos essenciais mais acessíveis à população, deverá acabar. Mas, senhor presidente, ontem o jornal O Estado de São Paulo publicou uma pesquisa que mostra, uma pesquisa muito recente, que mostra que 90% da população brasileira defende eleições diretas, 90% da população brasileira. 90,6%, me corrige aqui, eu querendo economizar palavras, mas me corrige o senador Roberto Requião. 90,6% da população brasileira quer eleições diretas e vê nas eleições diretas a única forma de sairmos desse impasse e dessa crise política e econômica que está cada dia mais afundando o país. Mas um outro dado também, senador Requião, questionado de forma genérica, os entrevistados dizem que desaprovam o governo são 84% da população. 84% da população. E enquanto isso acontece, como age o governo? Faz troca-troca de ministérios, atende pedidos conforme a revelação de várias escutas telefônicas legais que foram divulgadas nos últimos dias, acata pedido de lideranças, algumas lideranças que apoiam o seu governo, para tirar o ministro da Justiça, porque ele era pouco firme. E ao tirar o ministro da Justiça, nomeia uma pessoa, ministro agora que já tomou posse ontem, Torquato Jardim, uma pessoa de fato respeitada no Brasil, senador Randolph, mas que tem agido e tem tido uma postura não de ministro da Justiça, mas tem agido e tem tido uma postura de advogado do senhor Michel Temer. Na primeira entrevista que concedeu logo após a sua posse, disse que não vê razão nenhuma para o presidente ser investigado. Ora, quem tem que dizer se há ou não razão para A ou B ser investigado, inclusive o presidente da República, não é o ministro da Justiça.
Quem tem que dizer se há razões suficientes ou não para a investigação é o Ministério Público, é a Polícia Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Mas não, acabou de tomar posse, senador Requião, e minutos depois saiu na defesa aberta, franca do Michel Temer. Ele não é advogado do senhor Temer, ele é ministro da Justiça. E veja, Michel Temer convidou para o Ministério da Transparência, que ficou vago com o seu remanejamento para a Justiça, Serraglio. Serraglio não assumiria, mesmo que tivesse aceito a indicação, não assumiria por uma razão muito simples. No dia 30 do ano passado, era o ministro da Transparência que pedia demissão, Fabiano Silveira. E por que pedia demissão do Ministério da Transparência? Porque havia sido divulgadas gravações em que ele fazia críticas à Lava Jato. O que envolve o Serraglio é muito mais do que uma posição crítica à Lava Jato. O que envolve o Serraglio, hoje deputado federal, é exatamente a sua presença na investigação da carne fraca. É exatamente a presença lá. Então, se ele não tivesse aceito, ele não assumiria, porque os servidores da Controladoria Geral da União, da CGU, não permitiriam. Fariam a mesma coisa que fizeram um ano atrás, paralisariam os seus trabalhos, entregariam os seus cargos de confiança em todos os estados, porque Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União, tem que investigar corrupção, tem que acompanhar o dia a dia dos órgãos públicos para que o dinheiro público seja aplicado da melhor forma. Então, não é justo, não é correto, não é indicado que alguém investigado esteja à frente desse ministério. Mas, veja, então, é por isso que a população tem se manifestado não apenas de forma amplamente majoritária, mas quase que unânime, defendendo eleições diretas como a única saída para a crise. Mas também a população brasileira tem se manifestado no sentido de não aprovação ao governo de Temer por conta de tudo que veio acontecendo na economia brasileira. E vejam, os senhores, as manchetes dos jornais do dia de hoje. Se alguém puder trazer o meu tablet, as manchetes dos jornais do dia de hoje. As manchetes dos jornais mostram que, nesse último ano, nesses 12 meses, senadora Fátima Bezerra, o Brasil perdeu 2 milhões... Muito obrigada, senador, pela gentileza. O Brasil perdeu... Obrigado, senador Medeiros. O Brasil perdeu 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. É essa a manchete de todos os jornais brasileiros. Está aqui a tabela. Eu não quero voltar para o passado, porque eu também acho que hoje o que o Brasil precisa é que olhemos para frente, que olhemos para o futuro. Mas vamos ver o que aconteceu há um ano. Assumiram o poder dizendo que a escalada do desemprego seria estancada, de que a escalada da recessão seria estancada e que rapidamente superaríamos não só os problemas econômicos, mas também os problemas políticos, porque a corrupção seria banida do Brasil. Em relação à corrupção, vejam, não são apenas 8, 9 ministros citados, é o próprio presidente da República, que ingressou no dia de ontem com um pedido para não ser ouvido pela Polícia Federal e teve o seu pedido negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele será, sim, ouvido pela Polícia Federal em relação ao seu encontro e ao que tratou com o dirigente maior da JBS, senhor Joesley Batista. Vai ter que dizer, é muito grave aquilo que foi dito, é muito grave. Ele delegou, portanto, que um deputado tratasse em seu nome, presidente da República, senhor Michel Temer, uma pessoa que foi filmada depois recebendo uma mala com 500 mil reais. Então, fica claro para a população brasileira que não havia o objetivo de combater a corrupção. Pelo contrário, o objetivo maior, o próprio senador Jucá disse,
estancar a sangria da Lava Jato, mas não conseguiram, não alcançaram esse objetivo. E, infelizmente, em relação à economia também, o desemprego não apenas não caiu, mas ele cresceu. Eu repito, hoje no Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Eram 11 milhões e 400 mil há um ano, quando Michel Temer assumiu o poder, senadora Fátima. E hoje são 14 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. E em um ano, extinguiram 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. Mas não para aí, não para aí. Havia todas as previsões em relação à recuperação econômica, caíram com a última crise econômica, com a revelação daquela tal reunião na calada da noite entre o senhor Joesley Batista e Michel Temer. Tudo caiu. Ontem, o Copom decidiu sobre as taxas de juros Selic. Todo o mercado esperava uma queda de 1,25%. E eu já disse, houve uma revisão na previsão, que as taxas de juros cairão de forma muito mais lenta, e de fato não caiu 1,25% como era esperado, caiu somente 1%. O que faz, senhores senadores e senhoras senadoras, que aumente a taxa real dos juros, porque a inflação está em queda no Brasil e isso é muito bom. Mas está em queda não porque a economia está controlada, não, por conta da recessão econômica, por conta da falta de consumo do povo brasileiro, é por conta disso. Então, a partir de ontem, com essa decisão do Copom de só baixar 1% na taxa de juros, o juro brasileiro, a taxa real, ficou maior ainda do que era. Mas alguém pode dizer, mas o PIB está crescendo. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano. E podem dizer que isso é um indicador positivo. Queria eu estar nessa tribuna, senhoras senadoras e senhores senadores, dizendo que esse seria, sim, um indicador positivo, mas não é. O jornal Valor Econômico faz uma análise do desempenho do PIB no primeiro trimestre. E veja, o que fez o PIB crescer em 1%, senadora Fátima? A agropecuária e as exportações. Repito, agropecuária, as exportações, a demanda interna, o consumo das famílias, os investimentos, que são os principais indicadores para analisar a economia brasileira, esse continuou em queda e com resultados piores do que esperados. Eles acreditavam num crescimento da demanda do consumo no primeiro trimestre. Não houve uma demanda, houve uma queda de 0,1%. O que significa dizer, as famílias estão mais pobres, as famílias estão consumindo menos, as famílias estão comprando menos. Não é à toa. E por que isso acontece? Porque nesse ano que eles prometeram melhorar, vamos ler o artigo de Hélio Gaspari. Paulo, no dia de ontem, vamos ler esse artigo? Eles prometeram recriar os empregos e tiraram 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. Pioraram a crise econômica, pioraram a crise política. Mas há ainda uma luz no fim do túnel, como todos dizem. Nós aprovamos ontem, por unanimidade, eu quero destacar, senador Jorge, na Comissão de Constituição e Justiça, a emenda constitucional que prevê eleições diretas até o 3º ano do mandato, antes de expirar o mandato, por unanimidade. Pois não, por unanimidade, aprovamos ontem. Essa é uma saída. Falam a boca pequena que o Temer ainda não caiu, porque não há um acordo, senadora Fátima, para um nome que o substitua. Não há acordo e, na minha opinião, não haverá. Porque não há outra saída que não seja a participação da população, escolhendo o seu próximo dirigente. Dizem, é muito pouco, não é. Um ano é muito tempo. Olha a desgraceira. Em um ano, tiraram 2 milhões e 600 mil postos de trabalho. Porque não está havendo uma união para superar a crise econômica, não. A união tem se dado única e exclusivamente para superar a crise política, para combater a Lava Jato e para que eles continuem no poder. E continuar no poder para quê?
para aprovar a reforma previdenciária, para aprovar a reforma trabalhista, para prejudicar aqueles que não têm culpa nenhuma da crise, que vivem com um salário mínimo, que vivem com 2 salários mínimos. Eu vou conceder os apartes que me pedem, senador Jorge, só pediria, porque mesmo sendo quinta-feira, são 20 minutos, nós temos uma fila enorme de oradores. Pois não, então eu concedo pela ordem, acho que eles serão compreensivos também, porque estão inscritos. Sem dúvida. Senador Medeiros, a parte, e na sequência a senadora Fátima Bezerra. Senador Medeiros, muito obrigada pela gentileza do tablet, senador. Muito obrigada. E, senador, eu disse o seguinte, olha, Banco Central cita impacto da crise e diz que juro cairá menos. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. A economia do Brasil vem sendo muito afetada. Não dá mais para esse presidente continuar. Senadora Vanessa, muito obrigado pela parte e fiquei muito contente de ouvir o seu discurso, porque realmente existe uma luz no fim do túnel. O simples fato de Vossa Excelência fazer esse discurso, eu senti uma certa incomodação pelos números da economia. Nota que o Brasil realmente está saindo do buraco, está deixando de cair. Esse discurso de Vossa Excelência mostra que o Brasil já começa a retomada daquilo que foi o maior desastre que já aconteceu na sua economia. Lógico que faz parte do debate político responsabilizar o governo, e a única coisa que resta agora a Vossa Excelência ao grupo que deixou o governo, porque nós vamos sair desse buraco. Nós temos Ministério da Agricultura abrindo novos mercados, Ministério da Educação fazendo reforma, a economia dando sinais vitais, que nem respirando estava. E esses números que Vossa Excelência citou do desemprego, é simplesmente a inércia do que já vinha. E óbvio que eu vejo um esforço tremendo para tentar jogar todo o desastre no governo do presidente. Agora, ontem, e já me encaminho para o final, senador Jorge Viana, ontem foi uma vitória, eu diria, da retórica, simplesmente, porque aquela PEC, senadora, com todo respeito, mas eu digo que aqueles que esperam uma direta já antes de 2018, pode tirar o cavalo da chuva, porque já está trovejando. O artigo 16 é claro que aquilo lá não tem como prosperar, o artigo 16 da Constituição. Já existe jurisprudência também no STF. Então, foi um embate político, mas simplesmente não passa de um fato. E com relação ao presidente renunciar, eu não vejo motivos. Hoje a própria Folha de São Paulo trouxe a notícia dizendo que errou ao dizer que o presidente tinha pedido, tinha mandado calar a boca do Eduardo. O próprio jornal fez uma retificação. Então, eu vejo que, no mais, deu só mais espuma do que chope e foi muito barulho por nada. Muito obrigado. Senador, quero dizer a Vossa Excelência que, pelo contrário, precisamos ir. Esse foi o teor do meu discurso, do meu pronunciamento aqui. Não sou eu que estou dizendo que a crise está se aprofundando, são os dados, são as estatísticas econômicas que mostram isso. Está aí a manchete de todos os jornais para ver. Agora, Vossa Excelência, há um ano disse isso. Nós vamos sair rapidamente do buraco. Não só não saíram, como cresceram o número de desemprego. Tiraram 2.600.000 postos de trabalho. Aliás, a crise econômica existe há muito tempo. Agora, nós já poderíamos ter superado essa crise se os senhores não a ampliassem criando uma crise política desnecessária para tirar alguém que foi eleito do poder com um único objetivo, encaminhar essas reformas que jamais seriam aceitas, reforma da Previdência e reforma trabalhista. Senadora Fátima. Senadora Vanessa, e os que votaram naquele impeachment fraudulento bradavam para todo o país que era preciso tirar Dilma para organizar a economia, para combater a corrupção. Quanta hipocrisia, né? Pelo contrário, né? Felizmente, aqueles que foram coniventes, né, com um dos maiores ataques que a democracia brasileira vivenciou, quando, né, do afastamento da presidenta Dilma naquelas circunstâncias, hoje deveriam estar fazendo um exame de consciência, porque são os grandes responsáveis pela situação em que o país vive, especialmente o PSDB. Quanta irresponsabilidade política, quanta insensatez, quanta falta de respeito para com o povo brasileiro. O Brasil está descendo a ladeira. Ontem eu dizia aqui, no meu pronunciamento, muita tristeza, causa muita revolta ver, por exemplo, as universidades federais ameaçadas, senadora Vanessa, de cortar cursos
e, consequentemente, diminuir vagas, simplesmente em função do contingenciamento orçamentário, que está na esteira da emenda 95, fruto, né, do golpe parlamentar que foi perpetrado contra a democracia. A presidente da Andifes, a professora Ângela, e eu já encerro, disse ontem na audiência pública que nós realizamos na Comissão de Desenvolvimento Regional, a audiência é essa que o ministro não veio nenhum representante do MEC, mas os reitores e reitoras lá estavam, dos institutos e das universidades, e a professora Ângela fez um apelo, inclusive ao Congresso Nacional, para que seja garantida a suplementação orçamentária no segundo semestre, sob pena, repito, deles cortarem cursos, de diminuir vagas, na contramão do que diz o Plano Nacional de Educação, que nós precisamos avançar cada vez mais do ponto de vista de ampliar a oferta de matrículas. Os institutos federais estão agonizando em função de uma portaria 28 que contingenciou mais ainda os recursos para a educação. Hoje, sequer recursos para custeio eles estão tendo. Então, a saída é as diretas, e que bom que a CCJ nós tenhamos aprovado aquela PEC ontem, que traz o caminho da realização das eleições diretas, pelo simbolismo que ela tem, pelo quanto ela vai fortalecer o movimento pró-diretas em todo o país. Eu agradeço, senadora Fátima, e na próxima quarta-feira estaremos lançando, eu concluo nesse minuto, senador Jorge, estaremos lançando a ampla frente parlamentar pelas diretas já. Eu acho que o que passou no país, passou. Infelizmente, uma maioria política no país deixou, por razões políticas menores, partidárias, de enfrentar a crise no momento que ela tinha que ser enfrentada, porque ela atingiu o Brasil e atingiu todos os países do mundo. Mas se não foi enfrentado antes, vamos enfrentar agora. E certamente não é com esse senhor, Michel Temer, no poder, que nós enfrentaremos a crise e que aumentaremos o número de postos de trabalho. Então, eu agradeço e, mais uma vez, chamo a atenção, senador Jorge. Quarta-feira da semana que vem, estaremos lançando essa frente ampla pelas eleições diretas e pela geração de mais empregos no Brasil. Muito obrigada.